Olha, no Brasil, um encanto e uma ilusão com o voto distrital e o voto em lista. E atribuem todas as mazelas do nosso sistema à ausência do voto distrital e do voto em lista. Só que as pessoas precisam saber que isso é uma discussão antiga. Na época do Império já se discutia esse voto distrital, que no distrito eram chamados de círculos, os círculos eleitorais. E um prócer do Império disse que o voto distrital era a escolha das celebridades de aldeia. O voto distrital ia premiar a celebridade local, o comerciante local, o padre da paróquia local, o chefe da polícia local. Ou seja, ia desaparecer do cenário o debate sobre o país. Ninguém E ia... ser uma coisa paroquial. Exatamente, ia ser exatamente a celebridade da paróquia. Ninguém ia querer discutir o desemprego, a inflação, a Amazônia, por exemplo, a defesa nacional. Quem ia querer discutir esse assunto? Ia ser a discussão reduzida à questão local. Se hoje o deputado de Campinas não sabe nem o que acontece em Ribeirão Preto, o de Osasco não sabe o que acontece em Guarulhos, o de São Bernardo não sabe o que acontece em Santo André, você imagine se você consagrar isso como uma lei. O país, o deputado nacional que se preocupa com temas nacionais, esse vai simplesmente desaparecer do mapa. E a outra é a questão do voto eu falei que era o voto distrital e o voto em lista. Certa vez estava em discussão em Brasília, eu era deputado, o voto em lista. Acho que eu era líder do governo. E todos estavam de acordo que o voto em lista iria resolver o abuso do poder econômico nas eleições. Aquele deputado, o empresário, o líder religioso que se filia na véspera da eleição, compra 50 prefeitos, 200 vereadores e se elege, com o poder econômico. E aí, para resolver o poder econômico, tinha que ser o voto em lista, ou seja, não vai mais ser o empresário que vai escolher ser candidato. Vai ser o partido que vai ordenar uma lista, vai colocar em primeiro lugar o fulano, que é o grande líder partidário, em segundo, o segundo grande líder partidário, e assim por diante. E aí o partido iria eleger os autênticos líderes partidários, os construtores de partido, aqueles abnegados do partido. E eu fui conversar isso com o doutor Arraes, que era deputado e era desconfiado com o voto em lista. E eu levei 1 hora explicando para ele a vantagem do voto em lista, acabar com o poder econômico, não ia mais chegar o empresário milionário, entrar no partido na véspera, comprar 50 prefeitos, 200 vereadores, 30 deputados estaduais e se eleger. O voto em lista ia resolver tudo isso, porque o partido ia ordenar a lista. Depois desse esforço de 1 hora, o doutor Arraes, cachimbando, né, olhando para mim, puxando ali um cachimbo, aí disse, tudo bem, gostei, o senhor está convencido disso? Eu digo, tô, doutor Arraes. Ele disse, só me responda uma pergunta, que ele falava assim, né, sertanejo. Pois não, doutor Arraes, quanto vai custar um lugar nessa lista? Sai do caldeirão, cai na frigideira. O empresário, ao invés de comprar 200 prefeitos, 50 deputados e 500 vereadores, ele vai comprar um lugar na lista. Você vai racionalizar o uso do poder econômico. Ele vai chegar nesses partidos e vai dizer o seguinte, olha, eu quero ser candidato aí. Você é o presidente, ele é o tesoureiro, aquele é o secretário. Vocês se reúnem aí e me diga quanto custa. Eu quero ficar em primeiro lugar na lista. Quanto custa e me diga que eu resolvo. Racionalizou e resolveu o poder econômico. Uma vez, acho que essa Luciana Genro, eu era presidente da Câmara, ela era deputada, e ela veio reclamar que havia uma lei que podia distribuir brinde, camiseta. Aí ela disse, mas presidente, o senhor não acha que esse tipo de medida legitima o abuso do poder econômico na eleição? Eu disse, Luciana, você vive num país capitalista, tá certo? No capitalismo é difícil você contornar a influência do dinheiro. Querer fazer uma eleição no mundo capitalista e impedir que o capital influencie na eleição é como você tentar entrar
dentro do rio Amazonas e com as duas mãos segurar a correnteza. Se você conseguir fazer isso, é possível que também consiga segurar a influência do poder econômico na eleição num país como o nosso. Dinheiro sempre vai dar poder e o poder sempre vai atrair as pessoas. É a natureza humana. As pessoas elas vão se vender para suas necessidades. Isso tem que disciplinar. As regras têm que disciplinar. Mas as regras, ao invés de disciplinar, está aí. É a mesma coisa. São partidos com 400, 500, 600 milhões. E distribuindo de acordo também com critérios, que não são critérios universais. Não. É para fazer bancada federal e apenas isso. E em nome disso, você deu aos tribunais eleitorais, à legislação eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, um poder absoluto de tutelar a eleição. A eleição não é mais um assunto dos partidos e dos eleitores. A eleição é hoje quase que uma concessão do Tribunal Superior Eleitoral, o que eu acho também que é um absurdo. Bom, você tocou num ponto que é seríssimo, né? Inclusive é uma das coisas que mais me preocupa no Brasil, que é o papel de ativismo que o judiciário está tendo, ao ponto de eu considerar que eles são realmente quem manda não só nas eleições, mas mandam no país inteiro. Teve lá em Minas Gerais um juiz que passou uma liminar proibindo que a safra da soja, sei lá, fosse colhida em tal tempo e determinando que fosse colhida em outro tempo. Ou seja, o judiciário determinando como que o agricultor vai plantar e colher as paradas dele. A lógica que o agricultor agora tem que ter não é uma lógica de natureza, de falar, aqui é onde eu vou tirar mais plantas, então eu vou deixar para tirar nesse momento. Não, agora que está decidido é o judiciário. Senão, pela lei, você tem que tirar a sua planta nesse momento. Então, isso são testes que o judiciário está fazendo para ver quanto mais do poder eles conseguem absorver para eles. Porque eles estão num caminho onde eles querem ter poder sobre toda a máquina estatal. E isso, para mim, é preocupante para um caralho. A gente está entrando numa distopia política. É mais grave do que isso. Você conferiu a essas corporações, na Constituição de 1988, um poder absolutamente exagerado. No Brasil, um investimento público ou privado que necessite, por exemplo, de licenciamento ambiental, não sabe se vai adquirir esse licenciamento em 1 ano, em 10 anos ou em 100 anos. Nunca há certeza sobre isso, dada o emaranhado de normas que são exigências para o licenciamento ambiental. É uma coisa tão absurda. Daqui a pouco eles vão exigir EIA-RIMA. O EIA é o estudo de impacto ambiental. E o RIMA é o relatório de impacto no meio ambiente. São os dois instrumentos. Eu acho que daqui a pouco eles vão exigir licenciamento ambiental, impacto ambiental até para a gravidez, para saber o quanto uma criança vai poder impactar o meio ambiente quando nascer, dada a exigência das normas que estão sendo impostas pelo Ministério Público, pelos órgãos ambientais, pelo juizado de primeiro grau. Essa decisão foi no Mato Grosso, que determina qual é o prazo de plantio da soja. Houve lá um acordo entre os produtores e alguém entrou com um recurso no Tribunal de Justiça e essa decisão sobre o período do plantio foi alterada por uma decisão judicial. Você tem o exemplo da Ferrogrão, uma ferrovia absolutamente necessária no centro-oeste do país para o transporte da safra de grãos, para reduzir o custo do transporte, para reduzir inclusive o custo ambiental, porque transportar uma safra de trem tem um custo ambiental muito menor do que transportá-la por carretas. E com base na iniciativa de ONGs, de um partido político e do Ministério Público Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a tramitação do processo de construção dessa ferrovia. Onde está a gravidade do problema? Não é apenas na decisão. A gravidade está em que essa decisão do ministro monocrática foi adotada em março do ano passado.
transcorrer os meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em dezembro, o Supremo decidiu que votaria no pleno do Supremo, em decisão final, sobre prosseguir ou não a construção dessa ferrovia, em junho desse ano. Nós já estamos em setembro e a decisão não foi adotada. Enquanto isso, a China constrói a cada 4 anos 38 mil quilômetros de ferrovias, 26 mil de ferrovias normais, comuns, e 12 mil de alta velocidade. Os chineses já estão ligados à Europa de ferrovia. Você pode sair de Pequim e chegar em Milão de trem, transportar mercadoria. Caralho, não sabia disso. Mas não público. O público consegue também, não? Pegar um trem? De carga, com certeza. Ah, tá, entendi. De transporte... É um grande interesse deles, cara. Eu não sei. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.